indo ao fronte, na região de Barra Mansa, Resende e Formoso, onde teria ficado a apenas 3 quilômetros dos rebeldes. Também no seu diário, o registro de que a guerra atingia terra, céu e mar. Do Rio de Janeiro ainda chegava mais uma notícia ameaçadora. Navios de guerra da Marinha haviam partido da Baía da Guanabara em direção ao litoral paulista. Há 75 anos, o Comando Paulista decidiu minar as águas do Porto de Santos. Era preciso impedir que navios da Marinha bombardeassem a região. Nos primeiros dias de combate, destroyers se aproximaram da cidade, mas não houve nenhum ataque. A segurança da Baixada Santista era feita principalmente aqui, no Forte de Itaipu, na Praia Grande. Um canhão voltado para o mar ameaçava tropas governistas. No dia 3 de setembro, hidroaviões do governo federal bombardearam o Forte Itaipu, em Santos. Poucos dias depois, os mesmos hidroaviões bombardearam a central elétrica de Cubatão, tentando cortar o fornecimento de eletricidade da capital. Em resposta, um avião paulista mergulhou sobre o navio de guerra getulista, disparando sua metralhadora. O avião foi abatido pelo fogo antiaéreo do navio. Morreram no mar o metralhador Mário Bittencourt e o piloto José Gomes. Durante a Guerra de 32, Santos Dumont, que passava férias no Guarujá, ao lado do Porto de Santos, enforcou-se em seu quarto. O inventor do avião havia declarado várias vezes que não suportava ver sua invenção utilizada para que irmãos se matassem. A história nem sempre acontece como a gente prevê e quer. E eu não tenho dúvida que a Revolução de 32 fez com que Getúlio fizesse algumas mudanças na Constituição de 34 para incorporar muitos dos desafios e muito daquilo que São Paulo estava apregoando. Afinal, São Paulo, quando imaginou aquela revolução, pensava em deflagrar, sabe quando, Heródoto? Sim. No dia 14 de julho, exatamente a data da Revolução Francesa. Qual era o ideário? Igualdade, fraternidade e liberdade. Era isso que São Paulo buscava. Ainda que tivesse consciência que talvez não pudesse ganhar nas armas, ganhou moralmente, ganhou politicamente. São Paulo ganhou e o Brasil ganhou. Muito do que nós vivemos hoje no país começou em 32. Por exemplo, as mulheres. Qual era a moral que cingia a vida das mulheres naqueles anos? Era dentro de casa, era à espera do marido, era vagamente uma profissão de professora primária. 26 mil homens foram tirados dos seus empregos no comércio, na indústria, nas exportadoras, etc., e substituídos por mulheres. Então, as mulheres saíram, nesse 32, nesse ano, saíram de casa e foram trabalhar, e não voltaram para casa. Desde então, e só de então, é que as mulheres passaram a comparecer e hoje a preponderar sobre os homens. Essa é uma das consequências. A outra é a fusão das classes. 32 vem logo depois de 3 anos de geada e 1 ano de crise mundial. E a derrocada da lavoura cafeeira, as fazendas entregues aos bancos e separadas em sítio para os imigrantes, os filhos de imigrantes, italianos, espanhóis, portugueses. E esta gente vai para as trincheiras ao lado do filho do deputado, do senador, da grande elite financeira do teu tempo. Fundiram-se, então. 32, o final de 32, é este grande momento da fusão das classes e da saída da mulher para casa. Ela foi para o hospital, ela foi para a cozinha, ela foi até para a frente de combate. Tá certo. Pelo menos 16 mulheres tomaram fuzil, participaram da frente
e fizeram prisioneiros. Sua pergunta. Eu sou a Veridiana, sou da Faculdade de Direito da USP. Qual era a democracia e o Estado de Direito existentes antes da Revolução de 30? A gente pode afirmar que o Brasil era uma república federativa e democrática. Na prática, funcionava como uma verdadeira confederação. Cada unidade regional tinha sua própria força pública, seu próprio sistema tributário, sua própria justiça. E nas unidades regionais, os proprietários de terra, os proprietários territoriais, dirigiam a bel prazer a representação. O povo que vivia nas terras, que era empregado dos proprietários territoriais, era alistado para votar pelos seus empregadores, votava em aberto, eleição conduzida a bico de pena, e ainda que não fosse fraudada a sua vontade na mesa eleitoral, era fraudada no reconhecimento dos mandatos, porque o reconhecimento dos mandatos era político. Era essa a democracia e a representação de 30. Nós não tínhamos um Estado central, não importava a nação, importava cada unidade regional, era uma verdadeira confederação. E o único homem que foi honesto o suficiente do ponto de vista dos paulistas foi o Júlio de Mesquita Filho, que em 25 de janeiro de 32, falando da sede do seu jornal para a população, informou: nós queremos de volta a autonomia de São Paulo. É isso que nos interessa. Ele não falou de Constituição, de interventor civil e paulista. Mas como assim a autonomia de São Paulo? Como se fosse um Estado independente? Desde Campos Salles, a política na República Brasileira era um verdadeiro condomínio entre oligarquias, onde as oligarquias economicamente dominantes exerciam o poder central e as oligarquias menos dominantes economicamente, menos influentes economicamente, ficavam com cargos secundários, cada um governando o seu próprio território. Campos Salles instituiu aquilo que nós ensinamos nas aulas de história como política dos governadores, que acabou fundando a Aliança do Café, o predomínio de São Paulo e Minas nos negócios nacionais. Tanto esse predomínio foi nefasto que socializou as perdas sucessivas do café para a nação como um todo. Esse é um dos motivos da cisão entre as oligarquias. Espera um pouquinho, se eu estou querendo entender o que o senhor está dizendo, o senhor está negando absolutamente a participação de São Paulo no progresso do país? O Júlio de Mesquita afirmou no seu discurso de 25 de janeiro: São Paulo é uma locomotiva que puxa 20 vagões vazios. Esse era o mote. Quem disse isso? Júlio de Mesquita. Não disse isso. Disse sim, foi senhor. Foi o deputado baiano quem disse isso. Não foi o Mesquita. Desculpa, eu estou entendendo que essa frase foi uma desgraça para São Paulo. Vamos esclarecer a frase. Quem é a frase? 25 de janeiro de 32. Mas não foi dita por um paulista, foi dito por um deputado baiano. Eu não só copiei a fala dele, como trouxe aqui, professor. Anulada a autonomia de São Paulo. O senhor está citando uma citação. Tudo bem, Júlio de Mesquita mobilizou os paulistas com base nesse mote, que era o mote de São Paulo, inclusive de uma certa elite regionalista, com intenções separatistas. Intenções separatistas. Professor, de quem? São Paulo ficou isolado porque exacerbou o seu regionalismo. Contra São Paulo pesava o custo da política de defesa do café, que durante a Primeira República redistribuiu as perdas, socializou as perdas. Contra São Paulo pesava a hegemonia nos negócios públicos. Contra São Paulo pesava o desprezo do Exército Nacional, principalmente de Góes Monteiro, que na revista Defesa Nacional lastimava o fato de a Força Pública Paulista, em 1906, ter recebido uma missão militar francesa e ser mais bem equipada que o Exército Nacional. Góes Monteiro dizia: o nosso exército não pode ficar à mercê das forças privadas das oligarquias locais. Tá certo. Construir a nação, defender a nação, é fundar o Exército Nacional. Tá certo. Bom, o debate está ótimo, excelente. Nós vamos fazer então, aqui São Paulo era acusado nesse tempo de ser mais adiantado do que a nação. É isso que eu estou imaginando. Ok. Em vez de fazer igual, não. Condenar, não pode. Tá certo. O debate está ficando excelente. Nós vamos fazer um rápido intervalo, nós voltamos daqui a pouquinho nesse nosso especial, falando a respeito de São Paulo e da Revolução de 1932 e também da reabertura da Assembleia Legislativa, de onde nós falamos nesse momento. Até já.
Nos 75 anos da Revolução de 1932 e 60 anos da reabertura da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, nós estamos discutindo a política brasileira nos anos de 1930 e 1940 e o maior conflito armado ocorrido no país no século XX, que foi a Revolução de 32. Em setembro de 1932, o bombardeio das forças federais continuava mirando cidades estratégicas no estado de São Paulo, mas aqui em Campinas, os ataques atingiram alvos civis. Naqueles tempos, o hipódromo servia não apenas para corridas de cavalo, mas sediava também jogos de futebol. Acreditava-se que, devido a um extenso pavilhão e território do hipódromo, que haviam tropas e materiais bélicos no local. Ferido, o hipódromo só voltou a receber Jogos da Ponte Preta, o segundo clube mais antigo do Brasil, um ano depois. Este espaço, hoje um centro cultural, era uma estação ferroviária. Daqui partiam os voluntários da região que iam se juntar às tropas constitucionalistas. Por Campinas passavam os trens das companhias Mogiana, Paulista e Sorocabana, que distribuíam suprimentos e armamentos nas frentes de batalha localizadas em outras cidades. Na tentativa de se protegerem dos bombardeios e prevendo uma guerra demorada e ainda mais sangrenta, os campineiros passaram a construir casamatas. Quando os vermelhinhos, os aviões vinham bombardear Campinas, vinham bombardear a Companhia Mogiana, as oficinas da Companhia Mogiana, onde os funcionários consertavam as peças de fuzil, metralhadora, mesmo até canhão vinha consertar aqui. E o vermelhinho, então, vinha bombardear as oficinas da Companhia Mogiana. E eles não tinham onde se esconder. Os outros funcionários tinham lugar, escondiam embaixo de vagão, embaixo de locomotiva, e o pessoal da Risa não tinha.